Graça e paz, igreja. Glória a Deus, que noite maravilhosa. Deus é bom. A nossa fé está nesse Deus. Eu quero dizer para os irmãos que os verdadeiros servos de Deus serão reconhecidos no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento quando nada vai bem. É que vamos ouvir glória a Deus, amém, aleluia, seja feita a vontade de Deus. É aí que nós expressamos a nossa profunda relação com Deus, quando conseguimos olhar acima daquilo que nos cerca. Porque se eu for falar aqui, quem tem problema, a gente vai passar a noite toda aqui ouvindo problema. Porque nós estamos nesse mundo. Se você falar que não tem nenhum problema, eu vou achar que tem alguma coisa errada. Mas a palavra do Senhor nos diz o seguinte: nós temos um Deus poderoso, que Ele nos segura em suas mãos. Não tem como a gente desumanizar o Evangelho, né? Porque vieram tantas ações de mensagem progressista, dizendo que crente não tem problema, crente não passa dificuldade, crente não deve, crente não tem doenças. Gente, é mentira. Nós somos iguais aos outros. A única coisa que nos difere é que em Deus nós podemos todas as coisas. Em Deus nós vamos vencer todas as coisas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Em Deus. E assim, quero dizer para você muito francamente, não demonstre para as pessoas que você é um necessitado, é um cara. Não, demonstre a sua fé. Demonstre a sua capacidade de crer em Deus. Porque nós temos, assim, facilidade de nos vitimizarmos, nos colocarmos no lugar de coitadinhos, tadinhos. Tadinho, coitadinho é o diabo que vai sofrer eternamente no inferno. Nós somos mais do que vencedores. Diante dessa palavra, irmãos, eu quero ler em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Para mim, é um texto que fala profundamente da trama humana, das necessidades que nós atravessamos, que crente, que pastor, que líder, que mulheres de oração, homens de oração, maridos, esposas, passam, porque nós estamos nesse mundo. E esse texto fala a respeito de um convite que o Senhor Jesus Cristo faz a todos nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Toda igreja poderia recitar comigo esse último versículo? Porque... Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu vejo com profundidade esse texto por causa de tudo que possa nos acidentar, em qualquer tempo da vida, em qualquer momento. Nós somos seres que somos tocados por situações, por agravos, por dificuldades, por acidentes, pelos inesperados. Nós somos seres atravessados por sentimentos, por situações que chegam às nossas vidas. E não tem um ser humano que não seja atingido em alguma área da sua existência. Todo ser humano é, porque enquanto estivermos nessa vida, enquanto estivermos presos a essa construção humana que está decaída, nós vamos ter muitas dificuldades em relação a
situação que vão nos apertando. É a tristeza, a agonia, a ansiedade, são tantas as características que vêm introjectar no ser humano. E Jesus entendeu perfeitamente como isso pode atingir as pessoas. Aqui é Jesus falando para a multidão, vendo o perfil que salienta toda a ação de comportamento humano. Nós trazemos conosco muitas coisas que desconhecemos, muitos comportamentos que, às vezes, nós lutamos para que eles não se ensoberbeçam sobre nossas ações, tomem direção das nossas vidas, mas acabam assumindo. E quando Jesus estava falando a respeito desse convite, ele vê filhos de Deus, vê humanidade, ele vê pessoas sendo atingidas por qualquer nível de situação que encaixe na vida humana, nesse mundo de Via Láctea, de mundo terreno. Nós estamos aqui e estamos ainda debaixo dessa opressão. Opressão não é possessão. Eu estou falando de opressão, de causas, acontecimentos que venham nos oprimir, nos suprimindo, nos abaixando, nos atachando. E Jesus vê essa grande necessidade de falar a verdade sobre aquilo que pode estar atingindo a humanidade, as pessoas. Hoje pela manhã falava sobre isso, do grande fenômeno que está acontecendo na alta sociedade, depois de experimentarem tudo que fosse possível para preencherem suas vidas, muitos que são da alta sociedade estão se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. E o que eles têm anunciado é justamente isso: nada preencheu a minha alma. E estão vindo para o Senhor Jesus Cristo entregarem suas vidas. É justamente esse balanço que Deus está fazendo na humanidade. Não adianta fugir, não adianta se esconder. A grande verdade é que o mundo não pode dar saída para o sofrimento e nem dar alegria permanente para a humanidade, enquanto a humanidade não voltar para o caminho, não voltar para a essência, não voltar para aquilo que é verdadeiramente a fonte de toda a vida. É Deus. Deus é tudo. Sem Deus, nós não somos nada. Deus é poderoso e não tem nada nessa vida que seja maior do que Deus. O homem pode seguir todos os caminhos, experimentar todos os efeitos que sejam paliativos dessa vida, vai voltar a sofrer. Por isso que o vício é sempre concomitantemente levado a pessoa a experimentar novamente, porque ele precisa de novas ações para viver aquela fantasia de êxtase. E Jesus está falando aqui de um convite que extrapola qualquer sensação que seja sensação passageira. Jesus está fazendo um convite aqui para nós experimentarmos desse poder, desse evangelho todos os dias. Porque todos os dias nós somos atingidos. Nós não vimos aqui para a igreja simplesmente para olhar para o irmão, para falar, não, nós vimos aqui para receber o poder de Deus. Porque nós precisamos disso. Nós necessitamos, nós pastores, líderes, obreiros, crianças, nós precisamos desse poder. Sem esse poder nós não somos nada. O mundo vai nos esmiuçar, vai nos deteriorar. Nós não podemos vencer com as forças que o mundo dá, que a vida humana dá. E Jesus justamente atravessa no núcleo dessa necessidade que a humanidade precisa. Tem momentos que a gente cansa. Cansa. Jesus falou, vinde a mim todos que estáis cansados. É um cansaço, é uma sobrecarga da vida.
essa sobrecarga da vida, ela vai adentrando e pegando em todas as áreas do nosso ser. São problemas espirituais, problemas físicos, problemas mentais, psicológicos, problemas emocionais, problemas relacionados à vida social. A gente se introjecta, a gente acaba vivendo a nossa caverninha, a gente acaba criando o nosso mundo de esconderijo das nossas vidas. E nós somos assim, porque a nossa personalidade humana, ela foi atingida, irmãos. Não estou falando de psicologia, estou falando de pecado. O pecado danificou a personalidade humana. Nós somos esquisitos, nós somos intransigentes, nós somos difíceis, nós temos as nossas neuroses, as nossas paranoias, porque o pecado nos atingiu, nos atachou. E o que Jesus está fazendo é nos levar novamente para a corrente da fonte da vida, voltarmos para Deus e deixarmos sobre Ele toda a nossa necessidade, todas as nossas preocupações. Estamos cansados, porque a vida, ela não é fácil, ela não para. Ela bate e não tem como a gente se esconder. Por isso que muitas pessoas procuram vício. O vício é uma maneira covarde de fugir da realidade. É uma maneira onde as pessoas acabam encontrando para sumirem, serem ausentes, porque toda pessoa que é viciada, ela fica ausente da sua condição cognitiva, racional, ela foge. O vício leva a pessoa a esse extrapolamento e deixa a pessoa dominada por uma sensação, mas essa sensação, ela acaba também se escoando, se esvaziando. E Jesus sabe do problema que está sendo atingida a humanidade. E essas situações acompanham as pessoas dentro da família. Quantas vezes a gente escuta isso? As pessoas dizendo, estou cansado da minha família. É a sobrecarga. São os mesmos problemas, são as mesmas lutas, são as mesmas cacomanias da família. Parece que a coisa não avança. Isso vai dominando a interioridade da vida, vai levando a pessoa para o arcabouço, vai levando mesmo para o porão, realmente para a pessoa se esconder. E nós somos atingidos por circunstâncias. Imaginem vocês, todo dia, a pessoa sendo dominada por pensamentos que ela tem que lutar, e não vê transformação, não vê mudança. Eu estou falando de família aqui, no marido, na esposa, nos filhos. É a situação que ela concomitantemente se repete. É a mesma situação, é o dia a dia, é aquela situação de enfrentamento que não muda nada. Sabe que isso vai dominando a pessoa, e Jesus, ele se aprofunda, ele mergulha no âmago do ser para poder dizer essas coisas, porque nós somos seres humanos, nós precisamos de Deus, e por mais que a pessoa possa chegar a um nível financeiro, profissional, possa ter uma formação acadêmica, possa alcançar tudo, sempre vai ficar latente uma falta. E Jesus viu essa necessidade. Talvez você esteja aqui hoje e esteja também carregando um problema, esteja vivendo isso. A diferença que eu quero que você entenda é você ter o problema, e a outra coisa é você ter o problema e entregar nas mãos de Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Ou você acha que eu não tenho problema? Nós precisamos aprender que somos limitados. Nós somos seres complexos. Nós temos restrições. E por mais que eu ore, por mais que eu saiba da palavra de Deus, e por mais que eu entenda o que eu tenho que fazer, mas isso já atingiu um nível da alma.
já atingiu a essência maior do ser humano. As pessoas ficam cansadas. A gente tem ouvido muitas pessoas e muitos têm dito o seguinte: estou cansado da vida. Estou cansado de viver. São os enfrentamentos, são os atropelos, são as aglutinações, pessoas engolindo ódio, raiva, engolindo mágoa, engolindo fracasso, e vão engolindo. Chega uma hora que isso, de uma certa forma, faz uma cobrança. Mas Jesus está olhando para nós. É como se Ele olhasse para mim, olhasse para você hoje e pudesse dizer: você está cansado? Você está precisando de ajuda. Mas aquela ajuda que não falha. Às vezes as pessoas lutam, mas não se sentem apoiadas para dizer: Senhor, me recebe, me aceita. E nós chegamos para Deus com os nossos pacotes de problemas, com as nossas machucaduras. E Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Às vezes a gente está dominado por pensamentos errados, são tiranias, são humilhações, é a sobrecarga, é o estresse da vida que fica girando e dominando. Hoje, o problema que mais atinge a sociedade, abaixo da ansiedade, da TAG, é o estresse. O estresse domina o ser humano de uma forma que ele vai se definhando. Ele não só perde a força física, nada disso. Ele perde a força total, psíquica, emocional. Ele perde a força orgânica, vai se definhando. E nós também temos membros em nossa igreja, em nossos relacionamentos, que também estão cansados. A vida sentimental está toda bagunçada, está tudo escangalhado. Eu sempre falo para as pessoas que saem de um relacionamento, ou que talvez por uma situação ficou viúvo, viúva, não entrar num relacionamento rápido com ninguém. Espere. Deus precisa tratar. Amém? Deus precisa tratar. Gente, a pior situação do cansaço sentimental, da ação em que a pessoa está oprimida sentimentalmente, é ela ficar vulnerável. Fica vulnerável. Não sabe de verdade o que quer, mas acaba tentando colocar alguma coisa no lugar para compensar, mas não compensa. Quando o campo do terreno da mente é arenoso, é pantanoso, tem que esperar a coisa se solidificar, consolidar. Não tem como fazer nada enquanto o Espírito Santo não trabalhar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. São situações que vão se acarretando, vão dominando. E muitas pessoas estão nessa situação e não têm coragem de falar com Deus. Não têm coragem de falar: Senhor, eu não aguento mais. E a gente precisa aprender que Deus é Pai. Deus é Pai amoroso, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus é um Pai amoroso. Eu sei que são assuntos que as pessoas, às vezes, na pregação não gostam de tocar. Mas eu vejo que a mensagem de Deus, ela tem que atingir o ser humano na sua integridade. Eu gostaria que ninguém tivesse problema. Eu gostaria muito que você tivesse uma vida muito feliz. Mas isso é fantasioso. Seja o que for que você esteja enfrentando, o que aconteceu, o que foi acometido, o que te atingiu, o que te tocou, não importa. Deus está ao seu lado, Ele vai contigo. Não perca a sua fé, entregue a Ele todos os dias, todas as suas necessidades, as suas carências, as suas frustrações, as suas decepções.
suas lágrimas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E é esse momento que nós precisamos sair desse campo, dessa condição que às vezes achamos que as pessoas não podem saber, não podem ver. Isso é besteira, irmãos. Se você estivesse se prostrando diante de ídolos, se prostrando diante de deuses pagãos, se você estivesse se prostrando diante do homem, eu ia falar para você, isso não vai adiantar. Mas quando você se prostra diante do Deus Todo-Poderoso, único, imortal, invisível, mas real, e coloca diante dele, e se expõe diante dele, e essa condição que Jesus abre o caminho para o maior divã que pode acontecer, da maior cura que pode ocorrer, é quando nós realmente estamos na presença de Deus Todo-Poderoso e confessamos e falamos e nos esgotamos. Eu vejo pessoas amargas, pessoas que não liberam perdão, pessoas empanzinadas de ódio. Vejo pessoas que querem discutir, querem... A pior coisa que pode acontecer é quando você acha que só você tem razão. Só você tem razão. Porque você vai ficar absolutamente numa situação que não vai conseguir ouvir ninguém. E nós precisamos aprender uma coisa: a saber viver com as indiferenças. Saber viver com o contraditório. Se nós fôssemos servir a Deus ou fazer qualquer tipo de trabalho por aquilo que só nos faz bem, nós sabemos que não conseguiríamos, pararíamos. O que nós estamos passando aqui é que Jesus, ele tem o maior alcance e a maior penetração com seus olhos de ver o que acontece em cada ser humano. E ele fala a respeito de situações que são muito comuns, né? O versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O jugo aqui é uma peça que era colocada nos ombros dos animais. E era uma cangalha de madeira e de elásticos, de couro. Aquilo pegava no pescoço do animal, criava um calo, feridas. E ali o animal, quando era o jugo para uma pessoa, um animal só, ou um jugo para mais pessoas, que ainda carregava um pedaço de madeira, que era o arado, para rasgar a terra. O animal carregava aquilo, e se o animal fosse um animal maior e o outro menor, isso também traria mais desconforto para os animais. Sabe, Jesus consegue trazer isso por uma visão hoje figurativa para cada um de nós. É tempo da gente deixar esse jugo de lado. É tempo da gente se livrar desse jugo. Sabe o que aprisiona a sua vida? São os seus pensamentos. Os seus pensamentos acabam gerando sentimentos. E muitas vezes são sentimentos errados a respeito de tudo que Deus tem para você. Eu digo que hoje o jugo maior está nos pensamentos. São as prisões mais terríveis que podem acontecer no ser humano. É quando ele começa a se embrutecer, tomar esse jugo e ficar ali carregando essa dor, carregando. E Jesus está falando hoje, olha, é hora de trocar o jugo. O meu jugo é suave.
o meu jugo é suave. Quando eu digo isso, eu digo pela sociedade, que a sociedade ela não alivia. Eu quero falar a respeito de jugo assim, porque as pessoas acham que não é fácil errar. Às vezes, quando erra, a sociedade está apontando, sabe, troca o seu jugo, olhe para Deus, se acerte com Deus. É Ele que é o teu juiz. Às vezes nós nos preocupamos tanto com esse jugo da sociedade que esquecemos que Deus é maior e mais poderoso do que qualquer ação de condenação. Eu não condeno ninguém, não estou aqui para ficar bisbilhotando a vida de ninguém, mas nós podemos perceber como as pessoas ficam nessa dependência de autoaceitação pelos outros. E hoje Deus quer tirar esse jugo da sua mente. Se aceite, se ame, se perdoe. Alguns anos atrás, uma irmã veio falar comigo que ela não conseguiria ouvir mensagem que falasse sobre aborto. Lógico que eu soube que ela estava ainda com aquilo muito vivo dentro dela. E eu perguntei a ela se ela havia se arrependido. E ela falou, eu estou arrependida. Você confessa com o seu coração, com a sua boca, que você quer realmente o perdão de Deus? E ela buscou o perdão de Deus. Porque quando ela não sabia o que fazer e com o jugo da sociedade de condená-la porque ela não era casada, ela acabou cometendo esse ato, mas buscou em Deus agora a força, porque ainda aquela opressão, isso é opressão, cansados e oprimidos. Oprimidos são aqueles que estão sob peso da consciência, é o peso de condenação, são as coisas que não foram resolvidas e elas ficam latentes e como se fossem cada dia mais pesadas em suas vidas. E Jesus falou, olha, é tempo de tirar essas características tão terríveis do ser humano. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Descanso para a vossa alma. Para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente tem um culto tão abençoado como esse, uma noite tão maravilhosa, coral cantando, ministério, oração, ministrações, Santa Ceia, e amanhã é vida real. Ou você se resolve agora, ou você só vai ficar postergando, empurrando. É tempo da gente entrar no descanso espiritual dos braços do nosso Pai. Tem coisas que ficaram lá para trás que não tem como resolvê-las, porque já aconteceram. É hora de buscar em Deus essa força. É hora de se acertar com o Pai e ter uma consciência completamente límpida. Uma mente agora sem esse estresse. Senhor, sai em tuas mãos e permanecer firme. Porque no mundo tereis aflições. João 16:33, Jesus fala a respeito disso. Não vamos encontrar paz no mundo não, irmãos. Não vamos encontrar essa satisfação, essa alegria no mundo não. Jesus falou que no mundo nós vamos ter dores e aflições, mas precisamos encontrar nele essa paz interior. Eu quero dizer para você hoje que a nossa atitude diante de Deus, ela também nos promove com ação. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, tomam uma atitude,
mas não querem vir aqui no altar. Amém. É a fé de cada um. Quem sou eu para julgar? Mas eu creio que quando essa palavra entra e gera essa fé em nós, ela também gera uma ação de comportamento, de ação. Eu sei, irmãos, que a melhor coisa, esquece que você está sendo visto pelas pessoas. A melhor coisa é você agir pela fé e ter uma atitude que te promova. Que te promova. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu sei que é importante eu fazer isso. É importante eu fazer isso. É importante. E se você puder, meu irmão, faça a sua parte. Eu quero que você venha aqui no altar. Se você se sente cansado, se sente oprimido, se sente triste, se sente fraco, vem aqui no altar, vamos orar. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Se você precisa de ajuda, se você precisa de orientação, é aqui esse lugar. É nessa casa espiritual. É nesse altar que temos recebido de Deus a unção do Espírito Santo. Eu quero que você venha em nome de Jesus, abra o seu coração. Quero convidar aqui o pastor Humberto. Pode chegar. Quero pedir que os pastores que puderem aqui ungir esses irmãos. Nós vamos orar. Eu quero realmente que vocês abram o coração de vocês, porque ninguém é melhor, ninguém é pior. Todos somos filhos de Deus. Aqui é para você colocar o seu coração, colocar a sua vida, colocar o seu destino, colocar a sua causa nas mãos do Senhor. Seja ela física, emocional, seja ela sentimental, familiar, matrimônio, seja ela o cansaço que estiver atingindo, na área financeira, nas lutas, quem sabe até na vida sexual. Tem pessoas com problemas. E nós cremos que o nosso Deus é o Deus que cura, que abençoa, que liberta. Em nome de Jesus, pastor, faça essa oração para que o povo de Deus receba o renovo. Aleluia, Jesus. Se você puder fechar os teus olhos neste momento. Deus querido. Se você puder também estender as suas mãos. Eu tenho certeza as pessoas que vieram a esse altar, porque eles dependem do Senhor Jesus nesta noite. Tem algo na sua vida que o Senhor nesta noite Ele quer curar, Ele quer tirar, Ele quer libertar. Mas talvez é necessário que você abra o teu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus e você possa trabalhar nessa noite pedindo a Ele, falando: Senhor, eu preciso de Ti na minha vida, eu preciso que algo saia da minha vida que não está sendo do Teu agrado, não está sendo, Senhor, eu não estou Te servindo conforme poderia ser, Senhor. Então, Pai, nesta noite, eu quero receber algo de Ti, eu quero trabalhar na Tua obra, eu quero Te pedir, Senhor, nesta noite, que todo mal, toda seta, tudo aquilo que foi colocado na vida dessa pessoa, se há impedimento na vida dessa pessoa, se há enfermidade, se há algo que foi colocado, sai agora em nome de Jesus, sai agora, porque no sangue de Jesus há poder para libertar, para tirar todo mal, toda seta que vem rodear você, todo mal que tem tentado te parar. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor que saia agora da sua casa, saia dos seus filhos, saia do esposo, sai em nome de Jesus. A unção de Deus possa estar na tua vida e você possa declarar que existe um Deus que peleja pela tua vida, tem um Deus que peleja por você, mas é necessário você abrir os teus lábios e falar com o Senhor: Senhor, renova a minha vida diante do teu altar, renova, Senhor, nesta noite, renova, Senhor, aquele que se acha fraco, se perdeu a esperança, perdeu as forças, receba de Deus nessa noite, receba de Deus aí.
Se você pode, que está aqui à frente, levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos e fale: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um vaso novo na tua presença. Eu quero ser um vaso novo, Senhor. Então, Senhor, renova a minha vida. Eu estou abrindo meu coração para ti. Nessa noite Ele vai te abençoar. Ele vai te encher. Ele vai te dar um novo espírito, uma nova vida diante do Senhor. Você vai ser um servo especial do Senhor. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Aonde você abre os teus lábios, o Espírito Santo de Deus trabalha sobre a tua vida. Receba de Deus. Receba de Deus. Receba mesmo. Não saia daqui como você entrou. Receba essa palavra nessa noite. Chegue na tua casa, profetiza. Profetiza as bênçãos. Profetiza aquilo que Ele tem colocado sobre a tua vida. Declare lá na tua casa: Senhor, eis-me aqui. Oh, glória! Toda seta, Senhor, toda palavra, todo palavrão, tudo aquilo que não vem de ti, seja lançado nas profundezas do inferno. No teu sangue há poder. Você tem poder. Você tem a unção de Deus. Glória a Deus. Receba aí nesta noite, em nome de Jesus. Levante a tua mão e aplauda Ele com toda a tua força, porque tem um Deus que peleja por você. Glória a Deus. Podeis voltar aos vossos assentos, irmãos. Deus abençoe. Harabashuri andalaias. Oh, glória. Hoje é uma noite especial, noite de Santa Ceia. É a noite que nós podemos nos derramar diante de Deus, abrindo os nossos corações. Meu irmão, ceie com seu coração aberto, limpo. Libere todo o peso da sua vida, a plena comunhão do Senhor. Mas não seja só hoje, não, seja todos os dias. Nós vamos distribuir os elementos da Santa Ceia e você pode receber. Daqui a pouco estaremos orando. Quero convidar aqui os pastores, vamos estar orando. Pode distribuir, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando pelos elementos e sabemos a importância de estarmos nessa comunhão. Somente o corpo de Cristo para nos unir, e através dessa Santa Ceia possamos sair daqui fortalecidos no Espírito, sairmos daqui na comunhão do Espírito Santo, sairmos daqui mais fortes no Espírito de Deus, vivendo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Você que é batizado, você pode ceiar. A Santa Ceia, ela não é restrita, nem ultra restrita, mas nós aconselhamos sempre as pessoas não tomar a Santa Ceia de qualquer maneira. Esteja com seu coração liberto, tenha compromisso com Deus. Nós pedimos sempre que as pessoas sejam batizadas. Pastor, está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. Tá? Se algum pastor falar, me desculpe a minha clareza. Não está na Bíblia, mas nós orientamos para que a pessoa não tome a Santa Ceia sem saber o compromisso. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos fazer um exame, né? Devemos examinar antes de cear, porque é uma questão de consciência. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo orienta a igreja a respeito desse compromisso. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, é um memorial. O pão continua sendo pão, o vinho, suco de uva continua sendo suco de uva, mas é em memória você lembrar o que Jesus Cristo passou, o que Ele sofreu, no meu lugar, no seu lugar. Foi para nos salvar. Por isso, irmãos, nós devemos a cada dia sermos gratos pela nossa salvação, porque foi pago um alto preço. Em nome de Jesus, eu gostaria que vocês ficassem de pé agora e pedir a qualquer pastor que está aqui atrás de mim que sentisse no coração, pegasse o microfone para orar, para clamar a Deus, em nome de Jesus, pelo pão que nós vamos comer em memória do Senhor. Ó Deus, quão grato nós estamos. Pai, que momento de alegria, momento de comunhão, momento, Pai, em que nós estamos aqui para cumprir com a Tua palavra, com a ordem que existe, Pai, do Senhor, em benefício para nossas vidas. E, Pai, transubstanciação não acontece, porque assim como foi dito, Pai, o pão não irá se transformar no seu corpo. A consubstanciação, Pai, também não acontece, porque não contém parte do seu corpo. Mas a memória, a presença, a sua presença e maravilhosa presença, nós podemos contemplar, Pai, desde o início deste culto. E, Senhor, sinta-se à vontade em nosso meio. E, Pai, neste momento, nós como igreja do Senhor, Pai, estamos aqui em Teu nome, consagrando, Senhor, este elemento, o pão que representa o Teu corpo. E assim, Pai, nós iremos participar em memória, Senhor, para um grande dia. E, Senhor, esse dia já está muito próximo. E nós Te agradecemos porque nós somos orientados por Ti, Pai, para estarmos preparados para esse grande dia. E, Pai, a Tua palavra diz, Senhor, de que esse dia será um terrível dia. Pai, quando nós falamos isso, Senhor, porque a Tua palavra assim nos orienta, Senhor, são para aqueles que aqui irão ficar, Senhor, e irão permanecer sem a Tua presença. E nós que estamos com a Tua presença, Senhor, estamos em concordância com a Tua palavra e tomando cuidado para que não venhamos cair, Senhor, e permanecermos de pé. Então, Senhor, muito obrigado. E este é o momento que nós iremos participar, Senhor. E já consagrado, Pai, este pão, Senhor, nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Podeis comer, irmãos, o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Por isso que nós não precisamos de medianeiros. Jesus é o nosso mediador, porque Ele realmente derramou o seu sangue por nós. Eu gostaria de pedir um dos pastores para orar pelo nosso vinho, pelo suco de uva, que está representando o sangue do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por este momento, pela essa oportunidade que Tu tem nos dado, Pai, para a Tua igreja, Pai. E que aquela, na cruz do Calvário,
com o derramamento de sangue, Pai, que Tu fizeste por cada um de nós, que podemos estar aqui agradecendo, memorizando esse grande momento, Pai, e que a manifestação da ressurreição do seu corpo, Pai, possa estar presente aqui diante da Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa fazer agora, Pai, através do poder, do amor que Tu deste à Tua igreja, Pai. Aleluia. Que possa estar neste momento, Pai, sobre a Tua igreja, a igreja do Senhor. Amém. Que a vitória é nossa, a vitória da igreja, a vitória da nossa família. Podeis beber, irmãos queridos, o vinho que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Os pastores podem ficar aqui, pastores. Nós vamos louvar o Senhor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno. Glória a Deus. Sou livre. Aleluia. Aleluia. Quero agradecer a presença do Luiz Cláudio ali atrás, a irmã Maria José,
Deus abençoe, tá, minha querida? Nós estivemos no lado desses irmãos. Eu fico muito feliz de te ver aqui, Maria José. Em breve, você está aqui para dar aquele testemunho de vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né, Micélia? Deus abençoe, tá? Queremos agradecer a presença de todos os visitantes, pela primeira, segunda, demais vezes. Vocês que nos visitam, façam um sinalzinho assim com a mão, para a gente conhecer. Ô, Deus abençoe, tem uma menina ali, tem o seu ali, tem mais um ali, opa, tem mais lá atrás do Ramon, lá, uma senhora. Ah, seja bem-vinda, seja bem-vindos, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma semana linda. Tenha um coração puro, porque aquele que tem um coração puro vai ter longevidade, tira do coração todo o peso. Quero convidar os pastores para se aproximarem, e hoje eu gostaria de fazer diferente. O pastor que desejar dar a bênção apostólica sobre as nossas vidas, aqueles sentirem com um desejo de dar essa bênção, pode pegar o microfone, porque nós queremos receber essa bênção, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que seja um dia muito especial, uma semana de primeira na tua vida. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo desçam dos céus como água fresca sobre uma igreja que é viva, uma igreja que crê e espera e é vencedora em nome de Jesus. Uma noite de paz e diga amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.